Doutor Seba, né, mais conhecido lá no Maranhão como Sebastião. Isso é um segredo, né, Marcelo? Tô te contando aqui, contando pra todo mundo. Nunca tinha ouvido falar isso. Nunca tinha ouvido falar, né? E aí, cara, eu sou lá do Maranhão, nasci numa família médica, meu pai é médico, meu primo é médico, tio médico, eu sou o quarto médico, né, da minha família. Minha irmã tá fazendo medicina aqui em São Paulo e eu me formei no Maranhão e depois eu trilhei uma grande jornada saindo do Maranhão para poder estudar e fazer cirurgia geral, me especializar e acabei no ramo que eu tô hoje em dia. Mas o Seba é esse cara aí extrovertido, comunicador, que gosta de conhecer as pessoas e tem uma história legal aí por trás aí. E é praticamente isso, né? Acelerado, faixa preta de jiu-jitsu. Exatamente. Triatleta. Exatamente. Faixa preta de jiu-jitsu porque desde os 13 anos de idade eu treinei jiu-jitsu. Eu entrei pro jiu-jitsu por 13 anos. 13 anos. É, por eu ser um cara acelerado, então fiz todos os esportes na minha vida. Então fiz karatê, fiz futebol, fiz handball, fiz capoeira, fiz taekwondo, fiz tudo. Tudo minha mãe me colocava, natação, tudo me colocava por quê? Porque eu era muito agitado. Então agitado dentro de casa falou, tenho que jogar a energia dele em algum lugar. E aí ela pegava e me botava nos esportes. E aí quando eu fui morar na capital para estudar, no ensino médio, antes da faculdade, aí eu conheci o jiu-jitsu. E aí eu comecei a treinar o jiu-jitsu e são 23 anos de jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu já há 6 anos, gosto pra caramba e ano passado eu resolvi me desafiar e acabei entrando no triatlo porque eu já pedalava e eu vou fazer o meio Ironman em setembro aí só pra poder ficar legal e sentir a pressão. É o primeiro Iron. O meu primeiro Iron. E pô, você é um cara que não é pequeno. Quanto você tem de altura? Eu tenho 1,90. 1,90 de altura. Você tava pesando quanto quando você começou a treinar? Quando eu comecei a treinar, isso é interessante, eu tava com 105 quilos, né? Só que lá atrás, quando eu comecei a pedalar, que era um sonho de fazer triatlo, eu comprei uma bike e eu não consegui fazer o triatlo porque eu pesava 125 quilos, que foi 8 anos atrás quando eu me casei com a minha esposa Michele. E aí, cara, eu fiquei no subconsciente com esse sonho. E ano passado, quando eu tava com 105, comecei a pedalar, eu falei, cara, eu vou fazer triatlo. E aí comecei e já foram mais de 16 quilos que eu perdi, tô com 87. Uau! E é isso, o triatlo é essa loucura, você treina 2 vezes por dia, hoje eu já corri, já nadei e corri pra cá pra gente estar no podcast. Amanhã provavelmente eu vou pedalar e vou nadar novamente e são 2 treinos por dia, não para de domingo a domingo e você tem as competições que você trilha aí pra você chegar na prova-alvo, né? Tem várias provas antes da prova-alvo e aí você vai agilizando. Mas o mais importante do triatlo que eu gosto é o foco que você tem que ter e a resiliência. Mesmo no dia que você tiver o pior dia da sua vida, você vai ter que treinar. Você tem que cumprir aquela tabela, levantar a bunda da cadeira e fazer o que tem que ser feito. E isso a gente leva pra vida, porque essa semana eu tava até comentando pra você aí que foi uma semana difícil, só que a gente pensa... Quando você passa por uma semana difícil, aí você fala, cara... Isso não é nada de difícil, porque por tudo que eu passo, que eu treino, que eu faço, prova que eu já fiz, cara, prova de 4 horas, 2 horas, você tem que correr 10 quilômetros, pedalar 40, nadar 1.500, entendeu? E acaba que tua cabeça fica forte, né? E aí você consegue direcionar pro alvo, olhar no futuro do que olhar no momento ali que você tá sofrendo. Então o triatlo, ele te ensina isso. E cada vez mais você vai aprendendo mais, você vai ficando mais duro e mais resiliente. E é difícil derrubar uma pessoa que fica resiliente. Por isso que eu gosto do triatlo. E é de todos os esportes que eu fiz, a maior sensação do mundo, de todos os sentimentos que você tem numa prova de triatlo é totalmente diferente de todos os esportes. Cara, você hoje tá num nível de treinamento que é praticamente um profissional. Mas nem sempre você foi assim e teve um momento da sua vida que você deixou o peso deslargar. Exatamente. Qual foi o maior peso que você teve? Quando eu tava pra me formar, Marcelo, eu já era faixa roxa de jiu-jitsu. E eu era bem ativo, eu treinava todo dia, né? Eu acho que é uma característica da gente que treina, ficar viciado, né? Tudo que a gente faz, a gente é intenso, né? A gente que é mais agitado tem isso. E aí eu era muito intenso no jiu-jitsu e eu me formei. Só que também eu queria crescer profissionalmente. E eu tinha que dar plantões. Só que na capital onde eu morava, eu não ganhava muito bem como médico. Os plantões eram muito defasados. E a gente ganhava muito menos da metade do que pagava no interior do Maranhão.
Caramba. Interior que eu falo, interior de 3 horas de viagem, 2 horas de viagem. Então, quando eu me formei, eu parti para trabalhar no interior. Então, o único dia que eu não dava plantão era na segunda-feira. Então, eu dava plantão terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Desses virados, tipo Virado, 24 horas? 24 horas dentro do hospital, minhas coisas lá dentro e tal. Morava no hospital? Morava no Não via a hospital. luz do dia? Não via. Só que aí eu cheguei a 150 quilos. Uau! Né? Eu pesava 98, 97, 100 quilos no máximo. Cheguei a 150 quilos. Muita gente fala, mas você é alto. É, você é alto. Porque a galera precisa entender. Uma coisa é, tipo, uma pessoa com 1,70m ter 150 quilos. Outra coisa é um de 1,90m ter 150 quilos. Não deve ser tanto. É bastante. Mas não é absurdamente, não, né? Não é absurdamente. Só que você vai usar uma camisa, a camisa ela vai dar aquela puxadinha. Qual que é? O XXX? Eu usava já 56, 58, né? De calça. Lá pra cima e camisa é extra G, né? É X-large, né? Tem que ser, senão não cabia. Só que, quando eu comecei a... Cara, porque assim, ó, no interior do Maranhão, pra você entender, eu era cirurgião. Então eu operava uma pessoa de uma família, as famílias são muito gratas pelo aquilo que você faz, né? Existe essa sensação de gratidão pra você resolver, porque interior do interior, às vezes não tem estrutura, você tem que mandar pra capital pra poder fazer uma cirurgia. E você fazia ali na cidade da pessoa? Tudo. E aí o cara falava assim, ó, vai almoçar lá na minha casa hoje, doutor. Vamos lá que a gente vai fazer uma galinha caipira pra você, que é uma comida típica nossa. Pô, aí eu ia. Só que o outro já tinha me convidado pra comer um peixe. Então tinha dia que eu almoçava em 4 casas, pô. Aí o cara almoçando em 4 casas, sem treinar, só dando plantão. Tomava Coca-Cola pra caramba, não tinha hábitos saudáveis e gostava de comer muita massa. Então no plantão, por exemplo, isso é até um segredo pros médicos, eles vão dizer que é verdade. Cara, eu me dou super bem com a equipe, tá ligado? E aí no plantão... De madrugada pra enfermeira não me acordar pra um paciente que chegou com dor de cabeça, tipo, tô com dor de cabeça. Coisa tal, simples. Fazer um dipirona, eu, quando dava, tipo, quase meia-noite, falava, ó, vamos pedir pizza pra todo mundo. Então essa era a alimentação do plantão. Todo mundo sabe que trabalha em plantão, ou é pizza, ou é hambúrguer, ou é lanche, é mais ou menos isso. E aí eu fui indo. Só que aí, quando eu vi, eu tava com 150 quilos. Numa mudança de plantão, tô saindo de uma cidade pra outra, eu fiz um pico hipertensivo. Uau. De 18 por 12. O que você sentiu e onde você tava? Eu sentia uma pressão na cabeça, tontura, e eu tava saindo de um plantão pro outro. Tinha um cara que tava dirigindo pra mim, era meu motorista na época. E aí, cara, ali eu tive um estralo. Você tava cansadão, cansadaço, final de virado, plantão. Indo pra outro plantão e com a pressão 18 por 12. Tomei um remédio ali, passou. Só que eu tive um estalo, porque eu sempre fui atleta. Aí eu falei, cara... Eu vou morrer. Assim não vai dar. Assim não vai dar, eu vou morrer. E aí, naquele dia, eu tive um estralo. Só que depois daquilo, demoraram-se 6 anos para eu poder ter essa mudança de vida, mudança de hábito. Por quê? Porque as pessoas falam, cara, mas é da noite pro dia que eu vou mudar. Eu falo assim, cara, você demorou... Você tá com quantos anos? Aí o paciente fala para mim, pô, eu tô com 50 anos de idade. Eu falo assim, cara, você demorou 50 anos para me encontrar. Você acha que se eu te der uma dieta agora, em 30 dias você vai fazer essa dieta? Aí o cara, não, então vamos passo a passo. 21 dias a gente cria um hábito e 90 dias a gente tem um estilo de vida. Então vamos devagarzinho, eu vou te ajudar, que seja 1 ano, 2 anos, mas eu vou estar nessa caminhada contigo e você vai conseguir chegar no seu resultado. E comigo não foi diferente. Quando eu tive o estralo que eu poderia morrer ou do infarto ou do acidente vascular cerebral, que é onde essa hipertensão ia me levar, eu falei, eu preciso voltar a treinar. E aí vem uma insatisfação dentro de mim de falar, cara, eu não quero viver dando plantão na minha vida. Mas isso levou 6 anos. Lá no Maranhão. Você ficou 6 anos ainda com esse peso? Não. Não? Não. Aí eu tive esse estralo e falei assim, eu não quero mais dar plantão. Aí eu comecei a diminuir os plantões, só que a grana começa a cair. E aí eu comecei a dar plantão também na capital. Ganhava menos, mas eu conseguia treinar o meu jiu-jitsu. Mas fazia bate-volta nessa época? Bate-volta. Bate-volta? Bate-volta. De quanto tempo? 3 horinhas de estrada, rapidinho. Uau! Acordava 4 da manhã, ia embora, pegava o carro, chegava no plantão, dava o plantão, eu dava 24 horas, no outro dia voltava e vinha embora. Puxado. Puxado. Parava no meio da estrada, comia um cuscuz com ovo ali nas barraquinhas que tinha. Aí você conseguiu voltar pro Gil? E aí eu consegui voltar pro Gil. E aí voltei pro Gil, cara, com aí eu já tava com uns 130 quilos, não tava mais com 150. E eu comecei a treinar jiu-jitsu.
cara, e sofria pra caramba por causa do peso, mas comecei a comer direitinho, já comecei a ter um tempo pra treinar, treinava já 3 vezes por semana de novo, e aí eu comecei a alinhar. E aí na época surgiu a oportunidade de eu ir embora pro Rio de Janeiro pra fazer residência de cirurgia geral. E aí eu me agarrei nessa oportunidade, eu já tava ganhando bem pra caramba no Maranhão, ganhava uma grana muito boa, tinha motorista, todos os carros que você imaginar eu tinha, né? Que é o sonho ali de qualquer cara que se forma ter as coisas legais e tal. Sim. E aí eu ia pra lugares legais e tal, só que eu sou aquele cara que eu mudo muito rápido. E aí surgiu a oportunidade de uma vaga no Rio de Janeiro pra fazer cirurgia geral. Eu falei, pô, ser cirurgião é o meu sonho. Vendi tudo, larguei tudo, ganhava 70 mil, fui pro Rio ganhar 4 mil reais. Nossa. E aí fui-me embora, brother. Chegou no Rio, vida boa, por quê? Conseguia me sustentar lá, meu pai me ajudava, né? Além desse dinheirinho que eu ganhava já dando um plantão por semana e o resto eu tava na residência. Só que o Rio de Janeiro, irmão, era surf, era jiu-jitsu, então jiu-jitsu era do lado onde eu morava. A casa do jiu-jitsu. Do jiu-jitsu. E aí eu treinei, cara, foi a época que eu mais treinei e eu consegui chegar a uns 125 quilos, 120. Só que esse peso nunca caiu. Mas você sempre foi forte também. Sempre fui forte, só que eu sempre tive barriga e culote. Só que eu já não tinha mais pressão alta, não tinha mais nada. E aí no Rio de Janeiro entrou em greve. Eu não olhei pra trás que eu não queria voltar pro Maranhão. E eu decidi que ia ficar no Rio de Janeiro e fui pra região dos lagos do Rio de Janeiro, no Cabo Frio. Mas o que é? Entrou em greve? O curso? O curso entrou em greve. Porra, que loucura, desmunicipalizou, né? Na realidade, o que acontece? A residência médica, pra você entender, ela é autorizada pelo MEC. Só que na época o MEC desmunicipalizou a Santa Casa do Rio, que é onde tem uma das maiores enfermarias, que é do Ivo Pitangui, um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil. E aí desmunicipalizou. E a nossa enfermaria ficou paralisada. Só que na época eu muito comunicador, eu sempre tive essa característica, eu consegui me comunicar com o chefe do colégio brasileiro dos cirurgiões, que foi lá fazer uma visita, um coroa. Que massa. E aí eu ganhei o cara, troquei ideia, me conectei. Ele, pô, gostei de você, garoto, e tal. E comecei a manter o contato com ele no Facebook. E fui-me embora pra Cabo Frio. Falei, pro Maranhão não volto, Bruno. Daqui pra frente, eu tinha um sonho e eu, cara, não vou voltar. Meu sonho quando era moleque era ter ido embora mais cedo pro Rio de Janeiro pra ser artista. Como assim artista? Porque eu sempre fui comunicador, queria fazer... Televisão, assim? Você queria televisão? É mesmo? Era. Queria ir pra malhação e tal, tinha essas paradas na minha cabeça. Só que minha mãe nunca deixou, botava eu pra estudar, né? Vai estudar, você tem que ser médico e tal. E aí, quando eu fui pro Rio, eu falei, eu não vou voltar, velho. Aí eu peguei e fui pra Cabo Frio. Aí em Cabo Frio eu trabalhei na UPA, muito tempo na UPA. Primeiro fui atendendo paciente na porta da UPA, como clínico. E aí um dia eu tava atendendo lá e tinha um senhorzinho que chegou meio que AVCzando. E eu peguei, olhei esse cara no corredor, botei dentro da sala e comecei a atender ali na frente, levei pra emergência, consegui ajudar o cara, papai, entubei, ajustei o cara tudo, baixei pressão e tal, esse cara saiu. Só que esse cara, ele era, eu muito comunicador, né? E a mulher que tava acompanhando falou, gostei do senhor, doutor, muito obrigado por você ter ajudado a gente e tal. O meu marido, ele é médico aqui na cidade vizinha. O que tava com AVC? É, o cara era sogro do médico. Nossa. É médico aqui na cidade vizinha, só que ele é anestesista. E eu sempre gostei de cirurgia. E a gente comanda uma maternidade aqui do lado. Só que na época eu dava plantão na UPA, irmão. Imagina, eu dava plantão na UPA 3, 4 vezes por semana, e quando era Natal, Ano Novo, eu virava os plantão porque pagava mais. Então eu tomava de conta, tipo, sexta, sábado, domingo eu ficava e ganhava mais. Eu vou ficar aqui. E aí, cara, eu comecei a trabalhar, comecei a trocar ideia com ela, ela falou, vou apresentar meu marido pra você e tal. Eu falei, pô, eu sou cirurgião. Né, eu já tava no 2º ano de cirurgia, então já operava tudo, já saí da faculdade operando no Maranhão. Falei, sou cirurgião e tal, isso e aquilo. Ela, vou apresentar meu marido pra você. Aí apresentou, Dr. Gil, e aí eu fui conhecer a maternidade. Por que eu fui conhecer a maternidade? Porque eu trabalhei com meu pai é obstetra. Então meu pai me ensinou a fazer parto normal, meu pai me ensinou a fazer cesariana. Minha primeira cesariana eu tava no 6º período de medicina, eu fiz desde a pele, né, que a gente chama desde a abertura até a retirada da criança e o fechamento de tudo. Então você já faz cirurgia antes de você ter feito a residência de cirurgia? Antes de eu me formar, eu fui pra residência só pra ter o papel, né? Tanto que eu cheguei lá, R4 operava muito pouco, eu operava o que R4 não operava. Caraca. E aí, cara,
Eu conheci o cara. E aí o cara falou assim, ô, você não quer pegar uns plantões aqui na maternidade? Você faz parto mesmo? Aí eu falei, faço. Você faz cesárea? Faço. E ele era o anestesista. Aí eu falei, se o anestesista, você quer anestesia? Ele, eu que faço, tá? Eu falei, então pra mim tá de boa. Mas mesmo assim, eu fazia anestesia no interior do Maranhão, tá? Eu fazia até anestesia. É mesmo? Fazia hack, fazia tudo. Eu operava cesárea sozinho no interior do Maranhão. Era uma loucura. Corajoso. Era pressão. E aí... Mas que também não tem estrutura às vezes, né? Pô, não tem nada, Marcelo. Ou você faz ou não tem, né? Cara, é a África. O interior do Maranhão é a África, brother. Interior do interior. Tem mulher que chega, eu tava explicando para um amigo meu essa semana, tem mulher que chega no hospital tendo filho e nem sabia que tava grávida. Pra você ter noção, não existe pré-natal, não existe nada, era muito carente, entendeu? E a gente que tem que resolver. Se você é bom, você resolve. Se você não é bom, você bota na ambulância e manda pra capital. Só que pra chegar na capital é 3 horas, irmão, de ambulância. Haja sofrimento. Sofrimento de uma pessoa dessa, entendeu? E eu conseguia resolver muita coisa. Até fratura de braço eu fazia no interior dos moleques que caía de árvore. Eu fazia, metia o gesso. Caramba. Porque eu tive uma experiência boa, né? Eu vivi no hospital desde o meu 3º período até o meu 12º período. Eu tava no hospital de emergência. E você pegava as buchas, você gostava, né? Eu gostava, eu amava. Eu via tudo. Então eu fazia apendicite, bala, faca, tudo, acidente de carro, a gente fazia tudo. E aí, cara, esse cara falou assim, vem na maternidade, vou te dar um plantão. Aí ele me deu um plantão. Aí um dia, na madrugada, uma mulher não evoluiu, parto normal, e eu doido pra operar, que eu gostava de operar. Aí eu liguei pra ele e falei, tem que operar. Essa aqui não evolui, tá assim, assado, tá desde manhã, não evoluiu o parto, tá com bolsa rota, papapá, a gente vai correr risco de sofrimento fetal, vamos botar essa mulher na sala. Aí ele falou, tá bom, tô indo pra ir anestesiar. Aí ele foi anestesiou, e aí eu operei, e ele viu operando. Aí o cara viu operando, e ele falou, eu vou te dar mais plantão aqui na maternidade, pode largar a UPA. Gostou. Aí eu larguei a UPA e fiquei na maternidade. Fiquei em São Pedro da Aldeia, do lado de Cabo Frio na maternidade, já comandava a maternidade, e aí eu passava carnaval. Aí ficou feraço em parto, aí hein? ficou bom, né? Fiquei fera, mas foi bom por quê? Porque eu já ganhava melhor e não era tanto esforço pra mim, porque eu fazia o que eu gostava. Né? Eu operava, pô. Se eu operava, fazia os partos normal, eu gostava de fazer, era mais tranquilo. E nem toda hora a mulher tá tendo filho. Chega, fica ali, a gente observa e depois vai ter. E não complica muito, né? Medicina, pra você entender, 80% de medicina é simples. Como assim? 20% dos casos é que complica. Tá. Entendeu? Em geral, assim. Em geral. E obstetrícia é a mesma coisa. Então 80% vai ser simples. O que complica é 20%. É uma criança que pode vir com o pé, né? Não vem com a cabeça. E aí você tem que ter o tino e já ter visto essas complicações para desfazer essas complicações. Então, mas eu acho assim, a gente tem que focar muito no que é simples, né, cara? O simples bem feito, ele fica perfeito, brother. Nossa. Entendeu? E a gente fazia muito isso no interior. E conseguia dar muito resultado. E aí eu fiquei na maternidade, depois eu conheci uns cirurgiões, fiquei com cirurgiões, depois de 8 meses surgiu uma oportunidade de eu vir para São Paulo. E aí eu não conhecia São Paulo, já tinha vindo com minha mãe, minha irmã fazia tratamento de vista aqui, só que eu não conhecia nada de São Paulo, irmão. O meu sonho americano era ficar no Rio de Janeiro, né? Era Rio? Claro, Era Rio. Pô, cheguei no Rio, falei, Rio de Janeiro, meu irmão, tô em casa. Praia. Sou surfista, sou lutador de jiu-jitsu, praia. Não precisa trabalhar muito pra viver bem. Tô zoando. Tô em casa. Tô em casa. Aí, vem pra São Paulo. Oportunidade de vir pra São Paulo. E aí, tinha uma vaga na Beneficência Portuguesa. O cara me ligou, brother. O cara do Colégio Brasileiro de Cirurgiões falou assim, eu tenho uma vaga em São Paulo. Você quer ir lá conhecer o serviço? Eu falei, na hora. Ele falou, pois você tem que ir essa semana. Juntei minhas coisas e, vim embora pra São Paulo. Um amigo meu trouxe do Rio. E aí eu fui direto pra Diadema, irmão. Fui pra Quebrada. Fiquei em Diadema, na casa do tio desse cara, no Parque Reide, na Quebrada mesmo. Quebrada mesmo. Você saía da casa, o cara era advogado da União, seu Ribamar, e eu saía da casa, passava por debaixo da ponte da Imigrantes e pegava o ônibus lá em cima, depois ia pro metrô Jabaquara, e aí eu ia pra Beneficência Portuguesa na Vergueiro. E aí eu fazia isso todo dia, só que eu não conhecia... Rolezão, hein? Mano, eu não conhecia nada de São Paulo, Marcelo. Não conhecia nada. Eu falei, caraca, brother. E todo dia que eu acordava com esse cara, tomava um café lá com o seu Ribamar, ele falava assim, se você der certo aqui em São Paulo, você nunca mais volta pra sua cidade. Aqui é a terra da oportunidade. Aí eu,
terra da oportunidade, brother. Acordava 7 graus, frio do caramba, deixei minha família toda lá no Maranhão. E aí eu pegava ônibus, trólebus. Entrei no trólebus uma vez, nem sabia que precisava de bilhete. Tive que descer. Tive que descer e ir pra estação comprar o bilhete pra poder voltar, porque eu não sabia. Entrei aí, pô, vou pagar aí. O cara, não, pô, no bilhete, né? Não é o dinheiro, não. Puta, aí eu, caraca, mano. Ele, não, tem que descer tudo. Aí desci a avenida toda de Diadema. Então eu fiquei nesse rolê. Só que quando eu entrei na Beneficência e no Bandeirantes, no grupo que eu entrei era o grupo de transplante. E meu sonho era ser cirurgião. E aí no grupo de transplante, quando eu entrei, que eu vi o primeiro fígado sendo colocado num ser humano, brother, que eu nunca tinha visto esse tipo de cirurgia, o pâncreas sendo retirado e colocado, captação e recolocação, entendeu? O rim, cara, aí eu falei, meu irmão, é isso, brother, eu vou ficar. Já liguei pro cara 2 dias, falei, ó, a vaga é minha, tô aqui, não vou sair. Aí o cara, beleza, só que aí eu trouxe tudo do Rio, aquela loucura de novo, larguei tudo, porque lá já tava com a vida já ganhando dinheiro de novo, carro de novo, vida boa de novo, tava... Você foi corajoso demais, De cara. novo eu mudei de novo a parada. Mas deu medo quando você chegou em São Paulo? Dá medo, assim? Porque São Paulo, cara, é assustador, né? De tamanho, de gente... Deu medo na hora ou você só ficou, olhou pra trás e falou assim, caramba, foi uma loucura? Deu medo, mas tem uma parada muito forte aí comigo. Quando eu tinha 23 anos de idade, eu sempre fui um cara muito louco na minha vida, de balada tal, e cachaça, papá, mas sempre gostei de estudar e fui inteligente. Nunca fiquei reprovado. Só que com 23 para 24 anos de idade eu me converti, eu sou cristão. E aí eu aceitei Jesus e comecei a ter uma intimidade com Deus. Então a questão do autoconhecimento, tá ligado? E aí eu comecei a entender qual era o meu propósito. Quando eu saí do Maranhão pro Rio, eu saí debaixo de uma palavra de Deus. Deus falou pra mim que eu ia embora do Maranhão e que ele ia me honrar numa grande capital. E eu achava que era o Rio de Janeiro. Só que, cara, com Deus, você sabe que ele vai, de uma hora ou outra, ele vai te botar no caminho que ele quer. Onde você precisa estar. Onde você precisa estar. Só que não era o Rio, brother. E quando eu vim pra São Paulo, eu orei de novo a Deus, li a palavra de Deus de novo e muitas pessoas foram usadas também para me falar que Deus estava falando que era para me vir para São Paulo. Então eu tinha essa convicção dentro do meu coração que eu tinha que estar aqui. Mas o medo era gigantesco, pô. Gigantesco. Eu nunca conheci São Paulo. São Paulo é gigante, cara. 12 milhões de habitantes. Eu fui parar em Diadema, brother. Na quebrada, você tá entendendo? Aí eu falo, cara, como? Só que as peças, elas foram se ajustando pra que pudesse dar certo. Porque isso não tem no Maranhão, né? Uma quebrada assim, não tem no Maranhão, tem? Cara, tem uma quebrada. Lá, as facções lá são bem pesadas. Tanto que numa época das rebeliões, aí não sei se você viu, Pedrinhas, os caras jogavam os caras por cima da cadeia, todo cortado e tal. Caraca. Foi uma das maiores rebeliões do Brasil. Só que a quebrada de lá é diferente da quebrada daqui. Né? A quebrada daqui é a comunidade que a gente conhece aqui mesmo, é diferente de lá. Lá é um bairro distante, com casas mais simples, essa é a quebrada. Aqui é mais diferente, você entra, já é uma quebrada, tem uma casa, tem outra, papá, é aquele estilo de comunidade que a gente conhece, né? Do Rio e de São Paulo é mais plano, mas no Rio também do mesmo jeito. Mas desse estilo não tinha, mas lá tem facções pesadíssimas. E quando eu vim para São Paulo, eu tinha essa convicção que era para eu vir. Porque eu tenho uma intimidade com Deus, Deus falou comigo, cara. E eu buscava e tudo mais. Imagina só, você acha que eu ia dar certo em São Paulo vindo do Maranhão, sem ninguém, sem padrinho, sem nada pra cá, velho? Ousado. Ousado ou não foi? Cara, até hoje a gente rala, a gente corre atrás, conexão. Como eu ia conhecer você, conhecer outros caras que eu conheço, você entendeu? Se isso não fosse Deus na minha vida, eu não conseguiria, brother. Eu sozinho poderia até conseguir, porque tem cara que é metido e vai atrás, né? Mas conexões naturais e simples que acontecem, cara, foi Deus que me trouxe até aqui. Você conheceu muita gente muito rápido, né? Muito rápido, Marcelo. Marcelo, eu tenho em São Paulo, capital, acho que 7 anos. 6 anos, 7 anos. No total, aqui dentro, eu tenho uns 9, 10 anos por aí. Entendeu? Então, imagina, é muito rápido, pô. E aí, quando você veio pra cá, você veio pra operar? Foi, eu vim pra ser cirurgião. E aí tava lá na residência, cara, já operava, captava órgão pra caramba, tava pra terminar o R2 e os caras falavam, não, faz mais... São 2 anos? São 2 anos, aí os caras falavam assim, ó, faz mais 2 anos e fica no transplante com a gente. Por quê? Porque eu operava. Os caras querem mão de obra, né? Na realidade ele vê que você é, primeiro, nordestino, trabalha pra cacete,
dá o sangue, já opera, fala, pô, bota esse moleque aqui, vai trabalhar pra gente, não vai ganhar nada, vai ganhar bem pouquinho, daqui a pouco ele vai crescendo aos poucos. Só que eu sempre tive a cabeça empreendedora. Eu falei, eu não vou ficar trabalhando pros outros aqui, velho. Eu vou vazar, vou ficar só como cirurgião, não vou fazer nem o terceiro ano, nem o quarto, e vou trabalhar de plantão. E aí eu fui e comecei a trabalhar de plantão em Diadema, Bruno, de cirurgião. Eu entrei num pronto-socorro lá, muito comunicador, bati na porta lá do diretor. Falei, ó, sou médico. Bateu na porta mesmo? Bati, pô, entrei. Não na tinha... caruda? Na caruda, tava sem emprego, sem nada. Tava só na residência. Aí eu falei, vou trabalhar final de semana, velho. E aí eu bati lá, entrei um dia, uma semana, entrei lá, falei, eu queria falar com o diretor do hospital. Aí o cara, não quer não. E, pô, um amigo meu falou, a carteirada de médico é fogo, né? Porque o cara fala, mano, onde você quiser você entra. Você fala, não, fala que o doutor fulano e tal quer falar com o cara. Foi assim que você falou? O cara nem me conhece. Nem me conhece. Só falar, doutor Seba, por favor. Quem é que gostaria? Eu falei, não, fala lá que o doutor Seba quer falar com ele. Aí ele, doutor Seba, os caras, não, tá bom, vou falar. Aí entrei e sentei na frente do diretor. Aí falei assim, ó, o negócio é o seguinte, sou do Maranhão, vim do Maranhão pra cá, tô fazendo residência no Bandeirantes, tô no R2 de cirurgia, tô terminando. E, cara, eu preciso trabalhar. Se você me der plantão de clínico, eu vou dar. Eu preciso trabalhar final de semana e se você me der plantão de cirurgião, eu já seguro porque eu opero. Aí o cara virou pra mim e falou assim... Gostei de você, velho. Cara, gostei de você, velho. Gostei de você. Você é do Nordeste? Falei, sou nordestino. Ele, eu também sou nordestino, eu sou de Recife. Ele, vamos fazer o seguinte, vou te dar uns plantões de clínico, mas eu quero que você fique aqui como cirurgião, respondendo a cirurgia. Porque aqui a gente não opera, a gente responde e se tiver que operar a gente manda pro municipal. Aí eu falei, fechou. Aí lá só fazia sutura, costurava e tal, e beleza. Só que eu peguei uns casos cabulosos lá e consegui resolver. E nesse pronto-socorro, depois de um tempo, trabalhando no final de semana e na semana na residência, eu conheci a minha esposa, que era fisioterapeuta. E aí a gente hospital? No hospital. E aí eu comecei a andar com ela e tal. Depois de 9 meses eu casei com ela. A mãe dela era envolvida lá na política em Diadema. E aí, o que acontece? Eu resolvi um caso muito forte na cirurgia, o cara chegou baleado, tiro no pescoço, o tiro tinha passado pelo peito, parou no pescoço. Que loucura. E aí eu drenei o tórax do cara e meti na tomografia e o projétil estava ainda aqui na coluna. Nossa, e o cara chegou gritando, conversando normal. Ai, entrou, eu deitei o cara, fui lá, olhei, fiz radiografia, drenei o cara, pá, fiz a tomografia e encaminhei o cara pro pronto-socorro. E operaram o cara no pronto-socorro. A bala atravessou tudo, pô. Não pegou o coração, não pegou nada. Que loucura, e perto da medula. É. Você viu o flash aqui, ó, e parou na medula. Nossa. E aí eu atendi esse caso. Mas perfurou o pulmão. Perfurou. E aí eu drenei. Só que o que acontece? Esse caso chamou a atenção do diretor do outro hospital. Falou, quem que atendeu esse cara? Aí eu... Não, foi um doutor lá, um moleque novo lá, atendeu e tal, fez todos os procedimentos, mandou pra cá. Pediu pra botar o cara na UTI aí e os cirurgiões avaliaram. Aí ele falou, pô, como que esse cara resolveu isso? aí o que acontece? A minha sogra já tinha falado de mim pra esse cara também, só que ele não sabia que era eu. Doutor Célio, coroa, cirurgião, cara de mão cheia. E aí doutor Célio pegou e falou assim, meu... ela tinha falado, aí quando eu conheci ela, falou, então você é o genro da dona Alzaí, papapá, um caso que você mandou aqui, foi você que mandou. Eu falei, foi, tá. Ele falou, então sai de lá e vem pra cá pro hospital. Aí lá a brincadeira era outra, lá eu podia operar. Legal. Aí lá, meu irmão, eu operei muita gente e passei 3 anos lá operando e tudo mais. Só que eu tava cansado de dar plantão, brother. Eu tava insatisfeito. Você tava só plantão? Só plantão, brother. Tava insatisfeito. Ganha bem, mas é puxado. É puxado. E se você comprar um carro bom, você vai ter que dar mais plantão pra pagar. E se você comprar o seu apartamento melhor ainda, você vai ter que dar mais plantão pra pagar. E às vezes você nem vai usufruir das coisas que você tem. Daqui a pouco você tá diabético, hipertenso, obeso, porque não vai conseguir treinar, não vai conseguir fazer nada. Isso é um negócio foda da medicina, né, cara? Porque esse lance do plantão não é saudável, né, cara? Não é saudável. O CRM é chato com tanta coisa, mas na hora que aparece um negócio desse, não é chato. É chato. Pô, o cara pode ficar dando 24 horas de plantão, dureza, às vezes tem até mais, né? E muito mais, pô, tem cara que dá mais de 24 horas, né? Eu acho que deveria ser igual nos Estados Unidos, né? Como é lá? Estados Unidos paga o cara, ele paga o cara anual e você pode trabalhar só, acho que 80 horas semanais, uma parada assim, entendeu? Uhum. E no Brasil não. No Brasil, não. No Brasil, você trabalha quantas horas você quiser justo, velho, né? E dá plantão pra cacete. Nos Estados Unidos, não. Imagina, nos Estados Unidos te paga $400 mil anual
ganha bem pra caramba. Bem pra cacete. Eles regulam a quantidade de médicos. De médico, e você não pode passar da quantidade de sua hora de trabalho. E é contratado ali pronto pra isso. Que é o que acontece, por exemplo, com o caminhoneiro. Por que caminhoneiro não pode trabalhar mais do que o permitido e médico pode? Exatamente. Né? E o médico pode dar um erro aí por causa de um cara que opera, tá virado, blá, blá, blá. Pode, velho. O segundo maior, eu lembrava desse número, o segundo maior caso é erro médico. Exatamente. Pô, quem me diz que esses erros médicos não são provenientes de um cansaço extremo? Com certeza. Né? Marcelo, e aí eu tava ali em Diadema insatisfeito, cara, dando plantão. Aí eu comecei a eliminar as coisas da minha vida. Aí eu peguei e fiz assim, larguei de dar plantão noturno, Bruno. Não dava extra nem plantão noturno. Resolvi ficar com um salário de, sei lá, 10 conto, 12. Só pra ter qualidade de vida. Qualidade de vida. A Michelle trabalhava também, já ganhava o saláriozinho dela bom, então dava pra gente viver. Vocês estavam casados já? Já casado. Depois de 9 meses eu casei com ela. Cheguei na casa dela pra me ver essa história legal. Cheguei lá, não conhecia ninguém, né? Aí encontrei ela no pronto-socorro, papá. Aí trocamos uma ideia, eu falei assim, eu vou casar contigo. Aí ela, não, eu vou casar, a gente vai casar e tal, me leva lá na tua casa. Aí ela me levou a primeira vez na casa dela. Aí eu sentei no sofá da mãe dela e falei assim, prazer, tudo bom? Meu nome é Seba e tal. Eu queria só dizer uma coisa pra senhora. Primeiro eu conheci a mãe dela. Queria dizer uma coisa pra senhora. Eu não tô aqui pra namorar com sua filha. Eu vou casar com sua filha. Nem conhecia, velho. Que cara louco. Eu vou casar com tua filha. Eu vou casar. Ela ficou me olhando no primeiro dia. Aí o padrasto dela veio, né? Aí o padrasto veio. Eu tô aqui porque eu não vou só namorar com a Michelle. Eu vim porque eu quero pedir a mão dela que eu vou casar com ela. Daqui uns meses a gente vai casar. A gente vai preparar tudo direitinho e casou. E passou 9 meses a gente casou. Namorei, noivei e casei. E tive o Gabriel 1 ano depois. E aí, ali no plantão insatisfeito e tal, e aí eu peguei e falei assim, vou largar os plantões noturnos. Fiquei ganhando uns 12 conto ali, de boa e tal, dava pra gente viver, perrengue pra caramba também. Eu não tinha carro, não tinha nada ainda, quem tinha carro era a Michelle. Cara, no início, que eu tava trabalhando, que tava na residência, eu não tinha carro, eu não tinha nada, eu andava de ônibus, de metrô, de tudo. Quem tinha carro foi ela, quando eu namorei com ela, que ela já tinha um carrinho. Ela foi até fisioterapeuta do vôlei de São Caetano, né? Ela já tinha um carrinho, ela tinha dinheiro, porque ela ganhava melhor do que eu. E aí, cara, quem pagava almoço era ela. Eu usava o vale-refeição dela. Eu gosto de contar essa história pra galera. Usava tudo e ela conta. Ela fala, pô, ele me levava no restaurante árabe, no Habib's, entendeu? Então tinha essas paradas dos perrengues, tá ligado? Eu lembro que os pneus que a gente comprava era só pneu remold, brother, pro carro. Só pneu remold. Que é isso? Remold é aquele encapado, brother. Caraca. Não é o zero, é o encapado, que é 30 conto, 15 conto. Só que ele fura com a semana de novo, você tem que comprar de novo, entendeu? É o que a gente Era tinha. O que dava. Era, pô. E a gente passou esses perrengues aí. E hoje passa outros perrengues que é diferente de antes, né? Que é... Agora acho que é pior, né? Os perrengues vão ficando pior. Vão mudando de tamanho, né? Vão mudando de tamanho. E aí, cara, fiquei nessa, mantive ali um salário e tal. Só que eu lembrei, quando eu era moleque no Maranhão, um amigo meu do jiu-jitsu, professor, falava assim, meu irmão, quando você se formar em médico, você tem que fazer medicina com prática ortomolecular. Aí eu, prática ortomolecular, ele ficava falando, o valide, brother, sabe o valide do jiu-jitsu? Eu falei, sei, o valide já se trata com médico ortomolecular. Aí eu, o que é isso, velho? Não, meu irmão, é reposição de vitaminas, de minerais, por isso que os caras são monstros no campeonato, tem aquele gás doido. Aí eu fiquei com isso na cabeça, cara. Aí quando eu tava nessa transição, aí eu virei pra Michelle e falei assim, eu vou fazer uma pós-graduação de medicina com prática ortomolecular. E aí eu descobri do Dr. Efraim Osli, que é um alemão que tratou uma galera aí, e ele começou a botar a prática ortomolecular. É prática, tá? Ela não é uma especialidade médica, para ficar bem claro, mas ela é uma liberação, ela tem uma liberação no CRM, que é a prática liberado. Né? É uma área clínica, uma clínica médica liberada. Você repõe vitaminas, minerais, aminoácidos, né? E aí você estuda muito a bioquímica e a gente acredita que a deficiência dessas vitaminas, minerais, aminoácidos é que vai ocasionar um envelhecimento na gente, né? E aí também trabalha um pouco ali a parte hormonal, se tiver necessidade, uma síndrome androgenética, alguma coisa, faz-se a reposição. A deficiência e imagino que o excesso também. Também. Trata-se o excesso também. E aí eu fiz essa pós-graduação com muito sacrifício também na época, né? Porque a gente não conseguia pagar e tal. E eu fui e fiz. E depois eu descobri a longevidade saudável,
que é da Sociedade Brasileira de Fisiologia Hormonal. Fiz uma pós-graduação, fiz um curso introdutório, me apaixonei e eu fiz uma pós-graduação. E depois fui me especializando. E aí eu falei pra Michelle, cara, eu vou começar a atender isso aí. Eu vou atender atleta. Só que aí eu aluguei ali na Paulista um coworkzinho, tá? Aluguei, atendia 2 vezes por mês, era mó perrengue. Às vezes a gente vende de Diadema e, por exemplo, um fato interessante de perrengue, já que a gente tá falando dos perrengues, a gente atendia 2 pacientes por mês. E aí era começo. Nenhuma farmácia pegava minhas receitas porque não tinha volume. Era uma loucura. É mesmo? Era. Aí a gente vinha com o dinheiro contado. Aí eu atendia a paciente me dava um cheque, R$350, às vezes eu ainda dava desconto na consulta, e aí eu ia trocar esse cheque ali do lado no Santander, e às vezes, nesse dia, a assinatura deu divergente. Puta. Aí minha sogra teve que botar 50 conto pra pagar o estacionamento. Mano, então era esses perrengues. Mas aí eu não desisti. Um dia, eu tô na igreja, né, tô lá num culto domingo, e aí um irmãozinho lá abençoado chegou pra mim e falou assim, deixa eu apresentar um cara aqui. Esse aqui é Dr. Seba e tal. Me apresentou o Fábio. Fábio, esse aqui é Dr. Seba, esse cara é fera. Cara do emagrecimento. O cara levantou minha bola lá em cima, brother. Cara, e aquela questão de você também abraçar a oportunidade, né? Se o cara tá falando isso de mim, quem sou eu pra abrir minha boca e falar, não, que tá aquela questão. Não se jogue pra baixo. O americano tem muito disso, né? Pô, cara, muito obrigado, você é fera. Pô, cara, você destruiu. O americano fala, pô, muito obrigado e tal, né? Os caras entendem quem são eles, né? E aí, naquele momento, eu falei, cara, esse cara tá profetizando na minha vida. O Fábio, a esposa do Fábio, ia fazer bariátrica. E o Fábio tava com 148 quilos. Nossa. E não queria fazer bariátrica. E aí, o cara encontrou o Dr. Seba, o melhor médico de emagrecimento naquele momento. E aí, eu falei assim, tá bom. Vai lá no consultório que a gente vai resolver isso. Meu irmão, eu não tinha uma receita, eu não tinha nada de emagrecimento. Meu negócio era, queria cuidar de atleta, brother. E aí esse cara foi no meu consultório. Só que aí, graças a Deus, eu montei um tratamento pra esse cara. E esse cara perdeu os 48 quilos em 8 meses, irmão. 48 quilos? Em 8 meses. E até hoje ele não voltou. Ele tá com 100 quilos, 102. Eu conheço ele até hoje, a gente troca ideia até hoje. E aí eu tinha um amigo carioca que falava assim, meu irmão, você tem que ser o seu case, brother. Aí ele ficava no meu pé. Pô, tá de caô, meu irmão? Pô, tá de caô? Faz seu tratamento, você vai ver, seu consultório vai lotar, vai bombar, meu irmão. Aí eu, pô, me larga de mão, Jonas. Aí ele, meu irmão, você tem que fazer... O cara ficou no meu pé, brother, no meu pé toda vez que me encontrava. Aí eu fui lá e fiz meu tratamento. Na época eu tava com 125 quilos. Eu perdi 27 quilos em 5 meses. Ou seja, você fez? Eu fiz. O que você fez? Cara, eu tenho uma fórmula de emagrecimento que eu uso, não tem sibutramina, fenoproporex, nada. Tem alguns aminoácidos, vitaminas minerais, alguns fitoterápicos. Eu diminuo a absorção de carboidrato, eu diminuo um pouco a insulina do corpo da pessoa, eu trato a parte do humor, a modulação do humor, eu trato um pouco a parte da ansiedade dessa pessoa, aumenta a saciedade dela, né? Diminua a absorção de gordura e aí essa pessoa ela começa a emagrecer. Porque ela perde a fome mesmo, né? E aí essa fórmula eu adapto para os meus pacientes. É a minha fórmula, cara. É a minha fórmula. De emagrecimento é essa. Dá muito certo. 10 quilos em 2 meses. Caramba. 18 quilos em 2 meses. Depende da pessoa. Tive um paciente que eu me assustei. 22 quilos em 2 meses. Uau. Aí eu falo, caraca. Mas precisa de muita disciplina? Não. Não precisa? Não precisa. Vai mais natural. Mais natural. Mas aí o que acontece? Quando começa a diminuir as vontades desse paciente, ele começa a entender que os hábitos dele tem que melhorar. Porque, por exemplo, uma coisa é você tá com 125 quilos. Uma coisa é você perder 10 quilos e ficar com 115. Tua cabeça já muda, brother. Você não conseguia amarrar o tênis. Você consegue amarrar o tênis agora? Você não conseguia vestir uma camisa GG. Você usava extra G. Você tá usando GG? Tua cabeça vai falar assim, caraca, meu, eu tô ficando bem, hein? A autoestima vai lá pra cima. E é isso. Entendeu? A mudança tá na cabeça, a mudança não tá só no físico. Aí a motivação vem. A motivação vem. E quando esse cara pega essa motivação, ele começa a entender que ele tem que criar novos hábitos, né? Porque um dos segredos do emagrecimento, em toda essa minha jornada trabalhando com emagrecimento, não é o remédio pro cara tomar. Porque a gente não é traficante, Marcelo. Traficante é que dá droga pra pessoa ficar viciado, brother. O que a gente tem que fazer com o cara é mudar o hábito de vida dele. E pra que você entenda, a célula desse cara só vai entender que ele emagreceu
e criar memória depois de 1 ano e 3 meses. Antes disso, é uma esponja, murchou. Parou o tratamento, pode ser alimentação só, pode ser só exercício físico ou medicamentoso. Parou o tratamento antes de 1 ano e 3 meses, vai voltar tudo de novo e ao quadrado. Então é isso que as pessoas têm que entender. O emagrecimento é 1 ano e 3 meses e mudança de hábito. Quando você cria um hábito em 21 dias, depois de 90 dias ele vira um estilo de vida. Não que você lá na frente não vai comer um hambúrguer, uma pizza ou não. Vai. Mas o teu corpo e a tua mente vai falar assim, eu preciso voltar pro meu hábito normal, que é o hábito novo que você criou. E aí você volta a comer na semana normal e alinha tudo de novo. Você não vai virar um ciborgue, mas você vai virar um cara com hábitos novos que não vai te levar a prejudicar a sua saúde, entendeu? Chega uma pessoa lá, não tem bons hábitos, quer melhorar, quer evoluir. Como é que você dá essa meta de 21 dias para ela começar a desenvolver novos hábitos? O que é o que você... Claro, cada pessoa é uma pessoa, mas sugere um caso aí que você fez, por exemplo, de uma pessoa que precisava desenvolver novos hábitos. As pessoas, cara, é muito, tipo assim, sei lá, psicanálise, né? Ela quer escutar... Você é muito psicólogo, né? Psicólogo, né? A gente que acaba sendo psicólogo. E eu, com essa parada de comunicação e entender muito, escutar muito, você vai entendendo o feeling dessa pessoa, né? Tem pessoas que, cara, falam assim, ó, você tem que comer assim assado, você tem que fazer isso, você tem que treinar assim assado, tem que começar a fazer. O cara vai lá e faz, né? Tem cara que faz. E tem pessoa que vai virar a chave com 1 ano. Eu já tive paciente que virou a chave com 1 ano, aí chegou no consultório meu depois de 1 ano e falou assim, nossa, agora eu tirei a farinha, agora eu tirei não sei o quê, e eu só olhando, pô, eu tirei o açúcar, tô tomando café sem açúcar, blá, 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 blá. Pô, que legal, comecei a treinar mais, tô 3 vezes por semana treinando. Aí eu fiquei olhando assim, eu falei assim, caraca, passei 1 ano falando isso pra ela, agora que ela... Você entendeu? Então é de pessoas pra pessoas. Só que, ali, quando eu comecei a atender na Paulista, antes de ter a primeira clínica, muito antes, eu entendi que as pessoas também, elas gostam de jogar desculpa e culpa em cima daquilo que elas têm que fazer. E esse é o problema do emagrecimento, né? Então eu passava a fórmula certa, eu sabia que emagrecia e tinha gente que não emagrecia. Aí ela botava culpa no remédio, aí ela botava culpa no meu tratamento, aí ela me largava. Entendeu? Só que o problema não era eu. Nunca ela. Nunca ela. Nunca ela. Então eu quebrei esse viés quando eu abri a minha primeira clínica 5 anos depois na Pacaembu. Como? Eu montei uma equipe multidisciplinar. Então o cara quer emagrecer? Tá bom. Ele tem que passar na psicóloga. A gente vai ter que entender a cabeça desse cara. Ah, o cara quer emagrecer? Tá bom. Ele vai ter que passar na Nutri também. Pra ele entender que ele tem que comer bem. Legal. O cara quer emagrecer? Tá. Então ele vai passar com o educador físico. Ele tem que fazer uma avaliação física, ele tem que entender aonde a gente vai introduzir ele, o que ele gosta mais de fazer, e a gente vai montar um treino pra ele. Entendeu? Aí o cara vem pra mim. Por último, chegou em mim, cara, seus exames, pá, tem que fazer as vitaminas, a gente vai fazer essa soroterapia aqui, vamos ajustar o metabolismo por aqui, neurotransmissor por aqui, vamos alinhar, vamos tirar essa ansiedade, tá? Vamos tomar essa fórmula aqui antes do almoço, antes do jantar. Pô, não dá a fórmula, acho que a fórmula não vai ser legal pra ti. Vamos tomar essa outra medicação aqui, se é um cara com um peso maior, tenho que bloquear ele mais. Aí eu monto a estratégia pra ele fisiologicamente, para eu levar o corpo dele para onde eu quero para chegar no ponto do emagrecimento, porque tem as fases de emagrecimento. Só que isso ele já passou no Nutri, no educador físico e a psicóloga está acompanhando. Então, ele vai tomar o remédio. Só que se ele chega para mim 2 meses depois, não perdeu nada, e aí, tá comendo bem? Pô, e aí, você já tá treinando? E aí, você tá não sei o quê? Aí, se o cara não tem o que falar, Marcelo, ele vai virar pra mim e vai falar assim, ó, tô fazendo nada, minha vida tá mó corrida, pá. Cara, é a melhor resposta que eu espero de um cara desse. Porque aí eu vou conseguir montar outra estratégia pra ele dentro daquilo, entendeu? Então, a estratégia com esses pacientes, criar 21 dias de hábito e 90 dias, é botar ele dentro da clínica com uma equipe multidisciplinar. E o lance é que antes era muito solto. Então, às vezes, passava 2 meses e o cara, às vezes, nem tinha tomado remédio. Então, agora não é mais solto. Agora eu tenho grupos que eu boto todos os profissionais dentro e eu acompanho esse cara. E aí, meu amigo, não irmão, tem como... Não tem como não dar certo, brother. E aí a pessoa fica mais honesta com ela mesma? Ela fica mais honesta com ela mesma. Tem pessoas que não ficam, né? Que tem...
são psicossomáticas, né? Não tem o que fazer. Mas tem pessoas que ficam mais honestas com ela e tem pessoas que chegam na real mesmo de falar, cara, o problema tá em mim. Eu sou vagabundo mesmo. Sou vagabundo mesmo e tal. E às vezes não tem resultado, entendeu? Tem gente que comendo McDonald's emagreceu. Tem gente que comendo comida, bebendo, emagreceu. Cara, isso é interessante. Tinha uma família, a família Sindiche. Aí o primeiro paciente que morava lá no Arujá, um empresário e tal, aí ele chegou pra mim e falou, cara, passei em todos os médicos mais famosos que você pode conhecer de São Paulo. Aí eu falei, beleza, passei fulano e tal, fulano e tal. Falei, pô, que louco, hein? E aí ele, cara, emagreci, mas depois voltei tudo de novo. E o problema lá é o seguinte, doutor, todo mundo fala que eles falam que não posso beber. Então eu emagrecia, quando eu voltava a beber, eu parava o tratamento. Aí eu falava, não, aqui você tem problema com isso não, cara, você pode beber. Aí o cara, o quê? Posso beber? Pode beber, pode arrochar. Cara, o cara perdeu 48 quilos, brother. Nossa. Em 8 meses, esse paciente. Aí veio o primo. Aí o primo veio 38 quilos. E eles, cara, você não tá entendendo o que eles bebem. Não, eles, mama, é isso aí. Mama, meu irmão, é churrasco, é cachaça, é 3 dias de cachaça e tal. E os caras todos emagreceram. Por último, foi o outro irmão, né, que são 3 irmãos dos primos e o primo que veio, eram 4. O outro irmão veio. Esse cara, ele saía do trabalho, são engenheiros, saía do trabalho, parava num posto específico no caminho de casa, pedia o torresmão, cerveja, pá, e ia pra casa todo dia, bro. Todo dia? Gigante, chegou na minha clínica gigante. E é muito louco, porque a gente sabe que a obesidade e sobrepeso, ela é uma doença de saúde pública hoje em dia, né? E queira ou não queira, a gente não tá falando, não tá sendo preconceituoso com nada, a gente tá falando de saúde, né? De saúde, a gente tá falando de saúde. Todo mundo pode se achar bonito com um peso maior. Pô, eu sou lindo, maravilhoso, mas eu me amo assim, ó, eu gosto dos meus pneus, papapá, beleza. Pô, bacana, cara, você é lindo. Beleza, mas falando por outro lado de saúde, a gente tá falando de uma doença de saúde pública, que ela é uma doença inflamatória e que vai trazer outras doenças inflamatórias. Então pode vir hipertensão, diabetes, infarto, acidente vascular cerebral, né? Pode vir tromboses, pode vir outras doenças associadas, cardiopatias, né? Pode vir doenças inflamatórias associadas, porque ela já é inflamatória, já inflama. Pode vir dificuldade intestinal, associado com isso pode vir depressão, ansiedade, entendeu? Que são doenças piores ainda, que eu acho muito mais do que ter um infarto, é você ficar depressivo o resto da vida, dependendo do remédio. E não poder viver trancafiado dentro de si mesmo com um medo que não existe por causa de um distúrbio que você tem, porque você não se cuida, não come bem e não faz as coisas que tem que fazer, entendeu? Então a obesidade, por ser isso, ela traz outras doenças associadas. Então a gente precisa ter hábitos saudáveis e evitar que a gente tenha outras doenças. E tem doença que vai trazer doença, não tem o que fazer. Não é questão de estética, entendeu? É questão de estatística. Saúde. É estatística. Entendeu? A circunferência abdominal tem uma relação direta com todas essas doenças. Agora fica essa geração que fica valorizando a obesidade, querendo normalizar isso. Pelo amor de Deus, é um absurdo, né, cara? É um absurdo. A obesidade, cara, eu tava falando outra história, não tava não, Marcelo? Não, você tá... dos caras. E aí essa família... Dos caras de 48, 38 quilos. Aí esse cara, só voltando aqui ao assunto rapidinho, que eu me perdi, esse cara, ele fazia essa transição de parar no lugar, comer o torresmo, tomava um refrigerante, metia uma cerveja e ia embora pra casa todo dia. No dia que eu fui atender esse cara a primeira vez, ele tava com, acho que 150 quilos, 160. E aí, cara, ele nem conversar, ele conversava, Bruno. Como é que você tá? Você tá assistindo o quê? Tô bem. Você não sei... Não. Você come isso o quê? Como? O cara se sentia um lixo. Essa é a palavra, bro. Ou seja... Mal, tá ligado? Mal. Por isso que eu falei da questão da obesidade. O cara se sentia mal, brother. Ele se sentia mal. Ele não vivia mais. E ele não devia saber, né? Não. Naquela época, naquele dia ali, ele não devia saber. Ele deve ter percebido isso quando ele perdeu 50 quilos, né? Exatamente. Aí ele perdeu 50 quilos. Cara, conversando, trocando ideias, zoando, sorrindo. Eu até postei uma foto uma vez que ele foi na clínica, eu postei uma foto com ele no Instagram. Cara, outro cara, brother, mudou a vida do cara. Assim como eu também tinha pacientes, por exemplo, tinha um paciente de 180 quilos, que a gente conseguiu tirar os 80 quilos dele. Nossa. E esse cara um dia voltou pra consulta e chorou na minha frente.
E eu sem entender nada, né? O psicólogozão lá. Eu falei, não, pô, calma e tal e tal. Aí ele, não, doutor, porque você não tá ligado o que acontece. Aí eu falei, o que foi ele? Eu não conseguia entrar num brinquedo no parque com a minha filha. E hoje eu entro. Você entendeu? Então a gente vê que não é estética, brother. É questão de saúde e é questão também de algumas coisas que você vai poder fazer e estar presente também com tua família, tá ligado? 180 quilos, o cara perdeu função pra caramba. Muito, pô. E me faz lembrar, não sei se assistiu A Baleia. Já, pô. Pô, esse filme aí, cara, pelo filme é amor louco. de Deus, esse filme Esse ali, filme cara. é louco. E você vê que é uma questão altamente psicológica, porque o cara é extremamente inteligente, um intelectual, super estudioso, mas algum problema psicológico pesadíssimo, acho que por conta do namorado dele que morreu e tal, o cara entrou numa noia que, meu, né? Isso aí. Era obcecado por comida, né, cara? A obesidade, quando a gente trata pacientes com obesidade e sobrepeso, né? Só pra ficar bem claro, existe a compulsão alimentar, né? Mas existe também uma compensação cerebral. O teu cérebro tenta compensar alguns fatores para poder ele funcionar melhor. Explica né? isso. Então, por exemplo, o que a gente tem que entender? A partir dos 30 anos de idade, o teu corpo ele perde 1% da capacidade de produção desse corpo. Você perde vitaminas, minerais, aminoácidos, toda a tua parte hormonal. A partir dos 40 anos de idade, você perde a metade dessa produção e nos 50 você não produz mais nada. Só que a gente tem que entender que toda a parte hormonal, vitaminas, minerais são mensageiros químicos. Quem dá a resposta para o nosso corpo e para o nosso metabolismo funcionar são essas substâncias. Quando você perde essa propriedade, seu metabolismo diminui essa função de resposta. E aí, a longo prazo, você fica mais inflamado e mais suscetível a ter doenças. Né? Então, a gente está falando de doenças inflamatórias, a gente está falando de hipertensão, de diabetes, a gente está falando de doenças neurodegenerativas, que é altamente inflamatório. Né? Eu vi uma reportagem agora que tinha um paciente com Parkinson, ele treina bastante e o cara não tem crise. E aí o neuro começou a explicar. O neuro virou e falou assim, cara, ele provavelmente não tem crise porque ele faz atividade física. E a atividade física, ela libera pró-hormônios cerebrais e faz com que ele melhore as sinapses dele, ele melhore as células dopaminérgicas e aí ele não tem muita crise e ele consegue fazer todas as atividades dele e por isso que ele não delfinhou, entendeu? Tem uma série incrível, fica de recomendação aí pra quem ainda assistiu, que chama-se Stutz. É uma série na Netflix que é um ator, que agora eu me esqueci o nome dele, é um ator americano, comediante, quem lembrar aí, coloca o nome desse ator aí nos comentários. E é ele e o psiquiatra dele, que chama-se Phil Stutz. E ele tem Parkinson. E aí chega um determinado momento da série, não acho que é série, é um Você tipo falou um documentário. disso aí, cara, pra mim. Aí ele para... É um documentário. É um documentário. É. Aí ele para no meio e ele fala assim, tô ficando duro. Na hora ele fala assim, tô ficando duro. Aí ele levanta, no meio da gravação, apoia assim na bancada e começa a fazer uma flexãozinha assim. Exercício, cara. Ou seja, tá destravando. Ele fala, se eu não faço exercício, eu fico travado. Deve ser duro sair de manhã, né? Pela manhã. O exercício, ele libera proteínas anti-inflamatórias, né? E às vezes ele também libera uma inflamação natural do exercício físico que libera a produção dessas proteínas. E aí essas proteínas são anti-inflamatórias pro corpo. E melhora a função do corpo. Ó, que loucura, né, cara? Ele inflama pra melhorar a anti-inflamação, entendeu? É uma coisa natural. E fora a liberação hormonal. Né? Então, essas doenças neurodegenerativas é comprovado que é a deficiência das vitaminas, minerais e parte hormonal, cara. Não tem o que fazer. Vai vir Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, vai vir degeneração muscular, sarcopenia, articular, artrose, artrite, né? Vai vir dificuldades de produção intestinal, vai vir todas essas doenças inflamatórias quando acontece essa baixa no corpo da gente. Então, o que a gente tem que fazer? Botar tudo de volta no corpo e evitar que a gente tenha doença. E melhorar a qualidade de vida. Então, cansaço, fadiga, indisposição, libido sexual, tudo isso a gente tinha que colocar, a gente tem que melhorar colocando de volta as propriedades que o corpo precisa. É desse jeito que funciona, não tem o que fazer. Ou seja, quando eu já vou perdendo... função hormonal pela idade, aí não tem jeito, tem que suplementar mesmo, né? Tem que suplementar, que é a síndrome androgenética, né? Agora, se eu tenho idade e eu tô todo inflamado, tô gordo, puta, aí é o pior cenário, né? É o pior cenário.
na medicina regenerativa, eles falam que você tem que cuidar primeiro do solo, né? A regenerativa. Você tem que cuidar primeiro do solo para depois você fazer o procedimento de regenerativo. Tá falando de ácido hialurônico, que bota no joelho, o RP, né, que é você tira o sangue, bota centrífuga e bota nas articulações para melhorar artrose, artrite, né, que já tem esses tipos de tratamento para atletas e tudo mais. Então, eles falam o quê? Preparar o solo. E na integrativa também não é diferente. Então, se eu pego um paciente com obesidade, eu tenho que preparar esse paciente, e se ele está numa idade acima de 45 anos de idade, com síndrome androgenética, com alterações hormonais visíveis e nos exames, tanto clinicamente também falando, eu tenho que preparar esse cara, eu tenho que fazer esse cara perder um peso, eu tenho que fazer esse cara comer melhor, porque tudo tá ligado. Não só a parte do corpo externo, mas a interna. Por exemplo, eu costumo dizer que a alimentação é 85% responsável de tudo que vai acontecer no teu corpo ao decorrer da tua vida. Então, tudo aquilo que você come, que você não produz, o teu intestino ele vai produzir uma célula chamada de T-help tipo 1, que vai provocar a expulsão dessa substância, porque não produz no intestino. Agora, tudo aquilo que você come, que é nutritivo, ela causa T-help tipo 2, e aí ela tenta absorver para produzir o que ele melhor produz. O intestino, segundo o cérebro da gente, primeira linha de inflamação, primeira linha de imunidade. E ele faz esse processo. Só que imagina só, nem tudo que a gente come é saudável hoje em dia. Até o que é saudável, ele vai vir com alguma coisa para poder chegar mais rápido e você acessar no supermercado. Então vai inflamar o teu corpo, né? E fora a alimentação, a gente tem estresse oxidativo que inflama, falta de exercício físico, sedentarismo inflama, exercício físico ao extremo inflama, né? Então a gente tem vários fatores aí, a diminuição própria do corpo já inflama o corpo, então a gente tem que dar um suporte para esse corpo trabalhar, para que a gente não adquira doença no futuro. Uma das frases que eu falo é o quê? Cuide sua saúde agora, porque você não perca tempo no futuro cuidando de sua doença. E essa frase é a melhor do mundo, entendeu? Só que as pessoas não entenderam, mas a cultura tá mudando. E a gente só muda uma cultura educando a galera. Por isso que a gente tá aqui falando disso. Então o corpo, ele é muito louco, cara. Ele é muito louco. Então, quando pega esse paciente com obesidade, você trata a obesidade, você trata a alimentação, você bota ele para treinar devagarzinho, você ajusta a parte fisiológica dele, você bloqueia alguns fatores hormonais errado, né? E aí você prepara o solo para poder agir. Se eu chego dando hormônio para esse cara, ele tá com 60 anos de idade, tá obeso, eu chego dando uma testosterona, às vezes o corpo dele vai absorver, vai transformar em estrogênio, vai ficar mais obeso ainda, vai piorar. Entendeu? Então você tem que preparar o solo para que você possa melhorar a qualidade de vida desse paciente, entendeu? O triste é que a maioria das pessoas só aprende depois de tomar susto, né? Exatamente. Toma um susto e aí quer correr atrás. E o que elas não entendem é que nem sempre dá para voltar atrás, né? Não dá, pô. Eu postei um caso num desses podcasts que eu fui, soltaram um corte e eu contei o caso de uma moça que trabalhava comigo. Ela era diarista na minha casa. E ela um dia chegou, eu perguntei como é que você tá? E ela falou, tô péssima. Eu falei, péssima por quê? Ela falou assim, minha irmã acordou cega. Nossa. Eu falei assim, como assim acordou cega? Meu Deus. Aí ela falou assim, não sei, ela tá cega. Aí eu perguntei pra ela assim, ela é obesa? Ela falou, ela é muito obesa. Aí eu falei, provavelmente ela tem diabetes, retinopatia diabética. Olha, ó, doutor Marcelo. Perdeu a vida. Esse é bravo, esse é bravo. Ô, Marcelo, tem umas histórias bravas, viu, esse véio? diagnóstico aí eu fechei, velho. Eu acho que você tem que fazer... Você já tem um episódio seu, brother? Não sei. Você tem que botar alguém pra te entrevistar, mano, pra contar essas histórias suas. Aqui não pode... Resumo da hora. Cara, eu falei... Pode ser que ela tenha diabetes e pode ser que ela tenha tido isso. Fala pro médico... testar e ver como é que tá o glicemia. Você mandou ela falar pro médico? Eu mandei ela voltar lá no posto com a mulher e fazer o exame. Batata, cara. A mulher era diabética. Cara, você vai trabalhar comigo lá, você vai atender. Viu, eu tô precisando de alguém pra atender, Marcelo. É que eu implantei o chat GPT aqui no cérebro, meu irmão. Eu tô ligado. Então, conforme eu vou falando aqui, os diagnósticos vão vindo. Não, você é fera. Você entende bem de cara, saúde. Muito massa, velho. Muito massa. E aí como é que volta? Como é que volta a retinopatia diabética? Como é que volta da obesidade? Como é que volta toda a degeneração que ela teve nos microvasos? Porra, meu.
é duro. Não volta, Não né? dá pra você deixar isso acontecer no seu corpo, volta. né, cara? Não volta. E as pessoas, elas esperam muito, né, cara? Porque eu também acho que é uma questão de cultura, né, Marcelo? Por exemplo, quando você é mais novo, vamos lá, quando a gente é mais novo, você quer ter uma estabilidade financeira, né, cara? A cultura da gente é você ter uma estabilidade financeira. Então foca nisso, né? Foca só nisso. Então o cara quer trabalhar, papá, eu quero ser isso, quero ser aquilo, papá, estuda pra caramba, papá. Aí começa a ganhar muito dinheiro, aí ele quer comer num lugar bom, ele quer ter um carro bom, ele quer ter um apartamento bom e tal, ele quer andar com a gata do lado ali, botar as coisas pra gata. Então, cara, essa cultura de ter financeiramente e achar que ter dinheiro é ter saúde, não é ser saudável, não é, pô. Tem muitos milionários aí que dariam todas as suas fortunas pra poder ter saúde e não tem, cara. Você entendeu? Pra poder curar um câncer num familiar e não consegue, pô. Porque o corpo da gente é algo que Deus deu pra gente pra que a gente possa cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Porque se você não tiver saúde, você vai me entrevistar aqui? Não tem como. Não vai. Se você não tiver saúde, você vai conseguir ficar com sua esposa? Não. Se você tiver saúde, você vai conseguir brincar com seus filhos e chegar em casa? Não vai, pô. Se você tiver saúde, você vai entrar no seu carrão e dirigir? Não vai, Adianta pô. o quê? Não adianta nada. Então, as pessoas elas têm que mudar a ideia que ter dinheiro é ser saudável. Ter dinheiro, às vezes, pode ser próspero. E nem isso, porque você só tem dinheiro. E prosperidade não é só ter dinheiro. Então eu costumo dizer que ter qualidade de vida é você ter o equilíbrio de todas as coisas e todas as áreas da sua vida e viver bem. Então você tem que ter saúde, você tem que treinar, você tem que se alimentar bem, você tem que ser um bom administrador das suas finanças, você tem que ser um cara líder bom, você tem que ser um cara que se comunica bem, você tem que ser um cara sociável, você tem que ser um cara bom de relacionamento, e tudo isso estando equilibrado, ser um bom pai, ser um bom marido, tudo isso estando equilibrado, você vai ser um cara de qualidade de vida e alta performance. Então, alta performance e qualidade de vida é o equilíbrio de todas as coisas da sua vida. E aí você vai conseguir chegar nesse resultado de ter qualidade de vida. Isso é muito louco, velho. Mas ninguém gosta de escutar isso, né? Não Eu gosto. sempre, cara, depois de um certo tempo, você começa a refletir mais e você começa a entender, poxa, isso daqui que eu já aprendi, essa lição que eu aprendi, é o equilíbrio que funciona. É o equilíbrio. Aí você vai pra uma outra coisa, você fala, puta, cara, isso daqui, o que funciona é o equilíbrio. É o equilíbrio. Você falou de um negócio aí, essa semana eu me deparei com um corte, apareceu um corte no TikTok pra mim. Era uma discussão, tipo um podcast, onde tava o Flávio Augusto e o Pablo Marçal. Certo. Tinha outras pessoas. Aí o Pablo Marçal, cara, ele destruiu o Flávio Augusto. Ele falou, Flávio Augusto, queria te fazer uma pergunta. Você é um bilionário, tem dinheiro pra caramba. Como é que você deixa ficar com essa barriga desse tamanho aí que você tá? Ele não mandou essa, não. Mandou. Você tem mais de 94 centímetros de linha de cintura, gordo, largado, esse dente aí amarelo que parece que você... Aí ele falou, ele destruiu o cara. Destruiu o cara. Eu quero saber por que você não se cuida tendo todo o dinheiro do mundo. Ele ficou todo sem graça. Nossa. Completamente sem graça. Falou o quê, e aí ele respondeu, ele falou assim, não tem o que responder. Nossa. Eu não fiz... porque eu me larguei. É isso aí. Eu fui desleixado. É isso. Não tá certo. Eu acabei de perder 25 quilos. Não tô satisfeito, quero continuar. Mas, Seba, cara, todo mundo é isso. Eu assisti isso de camarote. Pode crer. Meu pai, quando ficou gordo, minha mãe ficou gorda, os dois são bariátricos. A vida inteira perde 25 quilos, ganha 35 quilos. Aí depois perde mais 15 quilos. A vida inteira é isso, cara. É o efeito sanfona, é real essa parada, real, né? Pô, porque real. As pessoas não mudam a cabeça, não cara. Muda a cabeça. Então eu acho assim, todo tratamento, né, toda a clínica que tem, cara, tem que ter um psicólogo pra poder acompanhar essa galera. Tem que ter, né, cara? Tem que ter, cabeça não é a base, tem né? que fazer, porque é o mindfulness, né? É o que a galera tá usando muito hoje, Demais. né? A galera tá começando a olhar pra isso hoje, que o americano já usa isso muito tempo atrás, né? O americano, ele pega uma criança de 7 anos de idade e fala, esse cara vai ser atleta. E aí bota esse cara desde atleta e bota o cara pra comer bem, bota o cara pra se tratar com o médico, bota o cara pra fazer fisioterapia, né? Constrói o cara. E o Brasil não tem isso, cara. A nossa cultura é financeira.
Primeiro que a gente já nasce do lado de baixo, mano. Tem que ralar mesmo. Já nasce devendo. E quem nasce bem tem que esperar ainda pro pai dar. É mais difícil ainda. E aí o brasileiro ele tem que se lascar mesmo, né? Tem essa parada. Só que se a gente tivesse essa cabeça, né? O mindset da parada. Cara, eu tenho que ir por aqui, eu tenho que fazer isso. Muita gente fala assim, mas é caro comer bem. Não, pô. Não é caro. O cara me pergunta, qual é a tua dieta? Pergunta pra mim, qual é a minha dieta? Qual a sua dieta? Arroz e carne. Arroz e carne. Arroz e frango. Não como mais do que isso. Bota um chuchu, uma parada ali, um tomate, uma parada. Não come ovinho? Ovinho é barato também. O ovo também, entendeu? Então dá pra você fazer uma dieta ou ajustar sua comida. Não quero ter performance, quero nada, quero só ajustar minha comida. Dá pra comer bem, entendeu? Você é um cara que prefere praticidade ou você prefere ter um pouquinho mais de complexidade e comer variado? Cara, eu gosto de praticidade e eu gosto de coisas rápidas e simples. É o que dá certo pra mim. Eu não consigo variar tanto e comer coisas diferentes, entendeu? É minha cabeça. É igual o treino. Eu também prefiro. Mais prático, né? Por exemplo, minha comida é 100 gramas de carboidrato, 150 de proteína. Aí eu boto carne e arroz. Aí eu boto bastante legumes. Ou brócolis, ou chuchu, aí o que eu vou abusando eu vou trocando. Isso é um almoço seu? É um almoço meu. Quantas refeições você faz por dia? Eu faço café da manhã, uma tapioca com 2 ovos e boto um queijo. Aí eu pego, no meio do dia eu meto um whey. Aí no meio-dia eu como 100 de carboidrato mais 150 de proteína, sendo que esse 100 de carboidrato eu posso pegar 50 de mandioquinha e 50 de arroz, mas eu prefiro botar o arroz branco ali, porque na minha cabeça vai funcionar aqui, tipo, caraca, tá comendo arroz, tá ligado? Dá mais volume. Dá mais volume na minha cabeça e nos meus olhos. E aí quando dá no meio da tarde eu meto mais 2 scoops de whey também. 2? 2, é mais saciedade esse whey aí e a quebra de você comer alguma coisa ali. Você fica um pouco, no triatlo você fica sempre mais baixo de caloria, né? Metabolismo você acelerado. Queima mais, né? E mais baixo de caloria, metabolismo o tempo todo acelerado. Só que o tempo todo você come. E depois de cada refeição, almoço e janta, que eu repito a janta, a mesma coisa do almoço, eu boto uma fruta ácida, né? Ou laranja, ou maracujá não, ou tangerina, ou abacaxi. Pra entendeu? que isso? Cara, a fruta ácida, ela tira um pouquinho, ela te dá saciedade, tira um pouquinho da vontade de comer doce, essas paradas, tá ligado? Legal. E ela te dá uma saciedade depois disso aí. E aí bota uma frutose ali pra ser um açúcar mesmo no teu corpo, entendeu? Legal. Você joga uma frutose pra dentro que vai manter você um pouco mais saciado. Mas isso porque você tá treinando 2 vezes por dia, né? Pra galera não copiar essa dieta aí, né? Não, dieta tem que ser individualizada e personalizada e aquilo que você come, cara. Costumo dizer pro paciente, o paciente fala assim, doutor, não quero passar na Nutri. Eu falei assim, você vai passar na Nutri e eu vou falar pra ela passar o que você come. O que você gosta de comer? Cara, eu gosto de comer massa, não sei o que, não sei o que. Tá bom, então a gente vai passar na quantidade certa que você gosta de comer, cara. Não adianta botar nozes da Índia pro cara comer 4 horas da tarde, o cara é um mega empresário, ele vai achar nozes da Índia aonde, meu irmão? Ele tá saindo numa reunião, o pau quebrou, junto com o diretor, com o investimento pra entrar, não entrou, o cara vai comer nozes da Índia de onde? O cara vai pedir um McDonald's ali na Faria Lima e vai achar. Mas entendeu? Dieta é muito planejamento também, né? Você faz um baita planejamento pra você conseguir comer direitinho, né? Eu faço. Igual um paciente, estava ontem atendendo, amigo meu. E aí ele falou assim, eu falei, e aí, meu, a dieta? Ele, não consigo fazer dieta, cara. Não consigo, porque minha esposa, a neném tá nova, e aí eu não consigo fazer, e eu, às vezes eu vou à noite eu trabalho até 1h30 da noite, eu gosto de trabalhar à noite. Aí eu falei, tá bom. Então à noite, cara, você vai fazer o seguinte, você vai fazer sua marmita do outro dia, pô. Quebrou a perna. Quebrei. Aí ele olhou assim pra mim. Pô, tu gosta de comer o quê? Né? Arroz, feijão e carne? Tá bom, então tu vai fazer teu arroz, tua carne e teu feijão e vai montar 2 marmitas, porque tu só almoça e janta. Pronto. Dói nada. E o restante vai entrar durante o dia. E se entrar, senão tu toma só café, almoço e janta. Detalhe, nós fomos feitos para café, almoço e janta. Interrefeição, quem criou foram os homens, tá? Não existe.
O ser humano é café, almoço e janta. As interrefeições vêm de necessidade de suplementar, necessidade de entrar alguma coisa ali para aumentar a saciedade e não, né, num processo de emagrecimento ou num processo de alta performance. E não fazer com que você coma uma besteira, tá? Mas o processo é café, almoço e janta. O ser humano foi feito para isso. Cara, uma vez eu assisti, e assim, eu já pratiquei muito isso e tal. Se você quer ter uma vida muito prática, não é o ideal, mas você é preguiçoso, não quer comer muito, não quer planejar essas coisas, dá pra você dar uma diminuída na quantidade de refeição e talvez chegar a três refeições. Mas tinha um cara, não sei se você já viu, é um documentário também, aparece no YouTube. Ele é vegetariano ou vegano, que eu não gosto, eu gosto de equilíbrio. Gosto sempre meio termo, gosto de meio termo. Nada de extremo. Né? Eu testei carnívora. Porra, eu não gosto nem da carnívora, nem do veganismo. Eu gosto do meio termo, cara. Os dois juntos, pô. Mas esse rapaz aí, cara, o bicho é gigante, trincado, foi campeão mundial de deadlift. Fenômeno, cara. Medita pra caramba. Só que ele só come uma vez por dia. Uma vez? Só come uma vez por dia. Eu já vi um cara assim, velho. E aí só que ele come muito. Meu sogro tá há anos assim. Meu sogro só come uma vez por dia. E muito. Anos. Eu acho que ele come bem. Tá. Eu acho que ele come bem. Então ele acorda, cara, vive lá, ele lê muito e tal. Chega na hora do almoço, ele almoça. Tá. E acabou, essa é a única refeição dele. Doideira, Né? E consegue. Eu conheci um cara que ele fazia... na parte da tarde ele não comia nada, já entrava no jejum. Quando dava de manhã, ele não comia. Aí ele ia pro jiu-jitsu, treinava meio-dia. Ou seja, ainda treinava. Treinava meio-dia e aí ele almoçava. Era a única refeição que o cara tinha. Mano, e o cara trincado, velho, no gar, no jiu-jitsu, uma coisa. Mas aí, Marcelo, o que acontece? É o processo inflamatório. É legal a gente falar aqui que o que mata as pessoas não é o colesterol alto, tá? Que muitas pessoas falam, pô, meu colesterol tá altíssimo. Não vai te matar de infarto, não vai te matar de acidente vascular cerebral. O que tá matando todas as pessoas é a doença inflamatória subclínica crônica. Você inflama por tudo, cara. Até o ar que você respira é poluente, inflama você. A longo prazo, teu corpo perdeu propriedade e tá inflamando também. Isso vai criar uma placa de gordura na tua artéria. E aí você vai dar um infarto e um acidente vascular cerebral. Então, quem mata as pessoas hoje em dia é a doença inflamatória crônica. E uma alimentação que não é tão rica em muita carne vermelha, que não é tão rica em alimentos que aumentam insulina e glicose, né? Que tá aí, vai o glúten, massas. Ela diminui insulina e glicose e diminui as propriedades inflamatórias do corpo, pô. Então, por isso que esses caras conseguem ter uma performance melhor e tudo mais. Aquele documentário que fizeram lá dos veganos lá, que o Arnold Schwarzenegger, uma mídia também, né? Porra, porque você não pode ser nem tão extremo e também você também não pode ser tão doido ao ponto de achar que o cara comeu um prato de arroz desse tamanho sem carne vai ser saudável. Pois é. Você entendeu? Não, e cara, assim, a gente sabe que o problema é industrializado. A gente sabe disso. Açúcar simples, açúcar adicionado nos alimentos. Para de desembrulhar a coisa e começa a descascar a coisa. É isso. Se você comer o que for natural, cara, já foi, meu irmão. Vai dar tudo certo, né? É isso aí. Em quantidades, obviamente, suficientes para te alimentar. Só existe 3 coisas que as pessoas têm que tirar de sua alimentação: leite, derivados, açúcar e glúten. Leites, derivados de leite, açúcar e glúten. Tudo, né? Eu adoro leite. Leite é legal, né? Eu tomo leite. Quer dizer, eu fiquei anos sem tomar leite. É aquela história que eu te falei. O que acontece? O leite, ele tem proteínas que não é produzido no teu intestino, pô. Então, a longo prazo, você pode ter intolerância. Mas a longo prazo, você pode não ter também. Entendeu? Mas eu gosto de tomar leite. Então, dá um suporte pro teu intestino trabalhar. E aí você dá o quê? Lactobacilos, enzimas digestivas. Pô, tomei o leitão, depois da minha refeição, minhas enzimas digestivas, meus lactobacilos. Dei um suporte para o intestino diminuir o processo inflamatório. Porque tem lactase, tem lactoalbumina, tem lactose. São proteínas que a gente não produz intestinalmente. A longo prazo, vai inflamar. Mais prazo ainda, intolerância alimentar. Então, as intolerâncias, elas são um processo de inflamação a longo prazo, que o teu corpo criou anticorpo para aquilo e, a longo prazo, ele começou a combater. Então ele criou uma defesa pro glúten que você comeu a vida inteira.
E agora ele começou a combater porque ele tem anticorpo. É como se você tivesse dado a vacina para ele, criou anticorpo e aí ele tá combatendo aquela substância que você tá colocando para dentro. Mas por que que o glúten ele é inflamatório? O leite são as 3 proteínas. O glúten é porque ele produz 29 cadeias de aminoácidos diferente das que o teu intestino produz. Imagina só, botar 29 aminoácidos diferentes do que você produz dentro de você. Vai inflamar. Confusão da porra. Exatamente. Então tem que começar a eliminar. Cara, mas é muito cultural. Você vai falar pro mineiro tirar leite e queijo? Não, pô. Dá o lactobacillus e enzima digestiva pro cara se tratar. Entendeu? Você vai falar pra um cara que gosta de comer uma massa que tem glúten e tudo mundo tirar, compra sem glúten. Sem glúten é ruim pra caramba, velho. Entendeu? Dá o suporte pro cara se cuidar, ajusta o intestino dele, faz detox intestinal de 2 em 2 meses, a cada 3 meses, entendeu? Trabalha esse intestino, modula melhor, e aí vai trabalhando o paciente, entendeu? O lance é dar um suporte pro seu corpo para você ter o aval dele trabalhar melhor. E aí você Mas não é um quebra-galho, né? Porque assim, o ideal é a pessoa ser educada a entender que isso não é bom, né, pra ela. E, cara, vai diminuindo até você tirar esse negócio. Por exemplo, eu fiquei sem tomar leite, sei lá quantos anos, cara. 10 anos, 15 anos, 20 anos, sei lá. Aí, de repente, eu decidi voltar a tomar. Aí. Que viagem da porra, né? Que lombra, né, velho? Viagem da porra, né? Que... Tô adorando tomar Mas o que foi? Mas qual leite que você toma, velho? Eu tomo leite com whey. Eu gosto de tomar leite com whey. Mas não é massa? Pô, uma delícia. Eu também. Leitezinho com whey. E ultimamente eu tenho botado uma colherzinha de pasta de amendoim. Meu Deus, fica maravilhoso. Leite com whey é um bagulho muito louco, velho. Leite com whey parada, é perfeito. É perfeito, pô. É perfeito. É perfeito. De vez em quando eu boto também. Aí é porque com água fica sem graça, né? Não. Fica eu botava leite com whey e aí um amigo meu falou, se o seu whey é isolado, pô, ele já não tem as proteínas do leite, né? Tem 2 que não tem. Aí você mete o leite, você mete todas as... O cara isola pra ficar perfeito. Eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, caraca, é verdade. Mas na minha cabeça do outro lado tava pensando assim, pô, mas é tão gostoso o leite com whey, pô. Cara, tinha um leite vegetal que eu gostava, só que é de soja, e soja é foda, né? Soja também não é bom não, né? Porque soja, cara, ela aumenta... Cara, eu acho incrível quando os caras falam, gosto de comer... Como é o nome aquele molhinho lá no japonês lá? De soja, né? Que é o molho de soja, o shoyu. Shoyu, aí gosto de comer... Aí tem um outro molhinho também que vem, que você come, que é tipo um queijinho que também que é de soja. É o tofu. Tofu. Aí o cara, não, come carne de soja. Cara, o problema da soja pro homem é o estrogênio, né? É isso aí. É estrogênica, cara. Ela vai aumentar o estrogênio. Mas eu tenho que ter hormônio, eu tenho que ter estrogênio. Tá bom, o homem produz estrogênio, mas pequena quantidade. O que a gente não precisa de estrogênio. A longo prazo, o estrogênio no homem é inflamatório, pô. Inflamatório, a gente vai ficar mais irritado, mais arredondado, gordura localizada. Tudo isso Ele estrogênio. Estimula a produção de estrogênio? Estimula. Soja estimula a produção de estrogênio. Aí todo mundo acha que não, mas estimula. Eu uso óleo de soja. Pior que existe. Aí é altamente inflamatório e hiperestrogenismo, né? Então, cara, imagina. Aí tem peitinho, vai ficar gordinho, irritado e inflamado. Aí infarta acidente vascular cerebral. Entendeu? Aí. Então você tem que ter testosterona. E tirar. Eu não como soja, velho. Eu tiro tudo. Eu também tirei. Depois que eu descobri, depois que eu aprendi isso, eu parei. Quer tomar um leite vegetal? Arroz ou amêndoa. Coco também é legal, amêndoa é legal. Entendeu? Amêndoa é legal. Mas não é igual o leite normal, né? Não é igual. Infelizmente não é igual. O leite normal é... Mas eu vou tirar, vai. Eu tô descarado demais. Pode me dar bronca. Não, tira essa porra. Mas é bom. O lance é esse, cara. Não tem o que fazer, entendeu? Não tem o que fazer. É cuidar do corpo para que você não possa perder tempo cuidando de sua doença. É isso aí. É essa parada. Meu irmão, estamos chegando ao fim. Já, E eu queria 1h20 já de episódio. Caraca. Queria que você deixasse, porque, cara, não tenho a menor dúvida que todo mundo que escutou aqui vai querer se tratar contigo, vai querer emagrecer. Qual que é o caminho pra se consultar contigo? O caminho São 6 meses de espera pra você que tá esperando. Brincadeira, né? O caminho pra se consultar comigo é... Se me segue nas redes sociais lá, Dr. Seba Souza. E aí você
entra na bio, entra no site, tem no nosso Instagram lá, o site da gente já tem o WhatsApp tudo direitinho. E se você quiser também, pode me mandar um direct, que eu direciono você diretamente lá para minha secretária, a gente já marca tudo direitinho, a gente faz o tratamento 360 e vai te dar qualidade de vida. Não só emagrecer, mas melhorar a tua qualidade de vida, ter saúde para que você não possa ter doença no seu futuro. Melhorando tudo isso, você vai melhorar a sua vida e vai conseguir cuidar em todas as áreas da sua vida aí e ser uma pessoa frutífera aí, que foi para isso que você foi chamado. Brilhou, Dr. Seba. Muito obrigado, meu irmão. Foi demais. Tamo junto, Marcelão. Valeu, obrigado. Valeu. Você que ficou até o final, não esqueça, deixa seu like, faz uma pergunta aí pro Dr. Seba que a gente vai responder. Um beijo pra você e até a próxima semana.